Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o quanto você aguenta suportar o seu problema, tá? Então, o quanto você suporta a situação que você vive, sabe? E essa situação que nós vivemos, muitas das vezes, a gente não consegue encontrar a saída. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Então, sempre teremos duas opções a escolher: ou pelo amor ou pelo medo, tá? Então, pelo medo, o que que é as duas opções? Pelo medo, elas vêm das emoções também, essas emoções negativas, elas contribuem muito com isso, e elas podem ser chamadas de sombras, e essas sombras, elas têm uma força inconsciente muito forte, intensa, e são essas emoções negativas, essas forças inconscientes que nos ajudam a fazer essas escolhas pelo medo, entendeu? Então, essas sombras vêm dessas emoções negativas, elas têm uma força surreal, são inconscientes e elas que fazem as escolhas na nossa vida. E, claro, escolhas pelo sofrimento. Então, o que para a gente sair dessas situações exige de nós uma força, uma determinação muito grande, mas eu vou falar isso aí depois. Vamos lá. Vamos para o acúmulo dessas emoções. O acúmulo dessas emoções negativas que estão no nosso inconsciente são experiências que nós vivemos. As emoções negativas, elas ficam alojadas no nosso inconsciente e elas provocam algum comportamento. Elas têm uma consequência. Vamos lá. O acúmulo dessas emoções desperta a insegurança, a dúvida, a indecisão na vida pessoal e profissional, o medo da vida, a falta de amor próprio, que só aí já a falta de confiança, porque você fica inseguro, né? A ansiedade, a procrastinação, que você vai deixando para depois, a raiva, a irritação, a falta de criatividade, não consegue discernir as coisas, falta de discernimento, não reconhece seus talentos, seus próprios talentos natos e suas habilidades, porque todos que estamos aqui temos talentos e habilidades, mas não consegue encontrar isso em si mesmo. Desperta impulsividade, faz coisas impulsivas, acúmulo de dívidas e empréstimos, o dinheiro está sempre escasso. Financeiramente você fica dependente de alguma situação ou de alguma pessoa, e isso você provoca inconscientemente, tá? Problemas de saúde física ou emocional. Essa negatividade te deixa completamente cego, inseguro e com medo. Para sair dessa situação, aí eu volto a falar. É preciso de uma determinação muito forte, uma vontade muito forte, porque esse medo, ele te bloqueia, ele te deixa imóvel, você não consegue fazer nada por causa do medo, a insegurança, você não consegue encontrar habilidades, você não sabe o que fazer, aí você fica suportando aquela situação, tá? E aí você entra naquele, eu vou perdoar, aquilo vai passar, aquilo vai melhorar, e aqueles pensamentos. E esses pensamentos vêm dessas emoções negativas, tá? Para o Curso em Milagres, é preciso você fazer alguma coisa, sair dessa situação, tá? Só que as pessoas, muitas delas, não conseguem sair dessa situação, pelo medo, tá? E aí, até de pedir ajuda, pedir ajuda nessas situações é difícil, tá? E aí entra a limpeza emocional, tá? Então, quando você aprende isso, a limpeza emocional é algo que vem pelas redes sociais, você assiste um vídeo, você aprende como que se auto-aplicar, você começa a se auto-aplicar e esses véus que te bloqueiam, que impedem de você ver algo além, que é mental, é na mente. Essas emoções que eu falei,
que criam essas situações, elas são na mente. Então, é como se tivessem véus na sua mente, assim, sabe? Não te deixa mover, não te deixa agir. E aí, quando você aprende a se auto-aplicar, esses véus vão se dissolvendo na mente. Você vai se aproximando da sua real natureza e você vai se sentindo mais capaz, vai encontrando os seus talentos, as suas habilidades, vai se sentindo mais confiante, tá? E aí, por si mesmo, você vai dando passos para você sair desse problema que você está encontrando, que você está alojado, tá? E esses problemas podem ser dos mais variados. Pessoas, mulheres que estão presas num relacionamento abusivo, num trabalho que você demanda, te obrigam a fazer coisas que você não quer fazer. E é claro que existe, hoje eu estou percebendo um extremismo, assim, as pessoas estão levando ao extremo, ou muito ruim, ou quase que não faz nada e cria uma situação em cima disso, sabe? O extremo, sabe? De fazer demais ou então não fazer nada e criar algo em cima disso, sabe? Então as pessoas estão, a mente elas estão extremas, estão tão delicadas, não podem falar nada porque já tem algo, sabe, de negativo em cima disso. Então tem que ter muito cuidado com essas situações. É por isso que a cura emocional, quando você vai curar essas questões emocionais da sua vida, você vai se alinhando e você vai se equilibrando, você vai se alinhando e vai alinhando com o seu ser divino. E ele vai te dando aquela sabedoria e aquele equilíbrio de como tomar decisões, saber discernir, sair desses problemas com aquela mentalidade alinhada, correta, alicerçada ao seu ser maior, sabendo tomar a decisão correta, não entrando no extremismo, sabe? E naquelas ideias que muitas das vezes eu estou vendo hoje, não pode falar nada que já é um abuso, é uma coisa meio surreal que eu estou vendo, presenciando assim nas redes sociais. Antes eu via muito pessoas presas a relacionamentos abusivos e no trabalho também. Hoje já falam, já denunciam coisas que são surreais, assim, sabe? Então, tô começando a ver coisas onde não existe, exatamente para criar um problema, tá? Então, são duas situações extremas e é por isso que a limpeza emocional pode te ajudar, porque vai te alinhar com quem você é e você vai entrar no equilíbrio, naquela sensatez, na lucidez, sabe? E saber discernir o que tem que fazer, o que tem que ser feito, sabe? E baseado na sua orientação interna, na sua orientação divina, do bem, do bom senso, sabe? O bom senso, o equilíbrio, o bom senso, o famoso o bem-estar seu e do outro, tá? Não querendo ver não só o seu próprio bem-estar, mas do outro também. É isso que eu quero te dizer. Você suportar o problema, querer sair do problema, tá? E sem querer é, machucar o outro lado, prejudicar o outro lado, mas encontrando uma forma de, de, de bem-estar, de equilíbrio mesmo. Porque nós estamos aqui, quando você quer ver o mal, é porque ainda existe cura a ser feita, a vingança, o mal, eu sempre falo. Querer ver o mal do outro, querer ver a vingança, porque você está suportando um problema se for abusivo, você quer descontar toda a sua raiva naquela outra pessoa, aí já entra no extremismo. É necessário você curar todas as suas enfermidades. A partir do momento que você se curar, você soltar aquela situação. E aquela situação, ela por si mesma vai colher os seus próprios frutos, entende? Não é você que precisa fazer nada, você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é curar totalmente as suas emoções. E aí você consegue sair daquele problema que você suportou há anos, tá? Vem carregando há anos. Então, saia daquela situação. O resto, por si só, ele se resolve, tá? Porque se você entrou nesse problema, é porque foi criado de alguma forma
por você mesmo. Inconscientemente foi, tá? E aí a limpeza emocional te ajuda a isso, a limpar essas questões, esses véus na mente, para você enxergar essa situação com mais clareza, tá? Limpando essas questões emocionais, você vai ficando mais seguro, mais autoconfiante, mais independente, encontra seus dons e talentos, o dinheiro começa a fluir e você já começa a se mexer melhor, começa a se movimentar melhor, se libertando dessa situação, desse problema que você viveu por anos, tá? E a hora que você se libertar, o restante, o outro lado, ele por si só vai colher os seus próprios frutos, tá? E na sua mente, a única coisa que tem que ter é amor, tá? É amor, porque você tem que ter consciência que quem criou esse problema que você suporta há anos é você mesmo. Tá? Então, olhe para essas questões, cure todas essas questões, saiba se valorizar e saia disso. Sabe? O restante, se houver uma outra pessoa nesse problema, deixe que o universo se encarregue. Essa pessoa, ela mesma vai colher os seus próprios frutos, mas você, o importante é a sua mente ter o amor próprio, o amor na mente pela outra pessoa, o perdão, a aceitação, porque no fundo quem criou essa situação, quem alimentou é a sua mente mesmo, tá? E você vai encontrar isso quando você fizer a limpeza emocional, tá? Ao fazer a limpeza emocional diariamente, você vai encontrar isso que eu estou falando. Essa criação do problema foi por você e por você mesmo. Tá? E daí, ao limpar, 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 limpar várias vezes, você vai ver isso. E aí você vai se libertando disso. E aí a outra pessoa, se houver, ela por si só, ela vai colher os seus próprios frutos. E estamos aqui, vale lembrar, para aprender, para expandir. E a limpeza emocional te ajuda muito a sair dessa situação, a se libertar dessa situação com você mesmo, tá? Então, se você aprender a se curar é, com essa ferramenta, você vai tirar os véus que te bloqueiam, que te cegam. Aí você vai ver melhor aquilo que precisa ser visto, sabe? E essa situação você vai conseguir se libertar melhor disso. Tá? E ser muito mais feliz, porque essa é a sua real natureza. A alegria, o amor, a leveza, a prosperidade e a felicidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!